boa noite. Muito boa noite, abraço. Muito boa noite, rede. Que alegria estar aqui com vocês. Pode se sentar. Privilégio de Deus estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz porque essa igreja é uma igreja amiga, é uma igreja do coração. Aqui é um lugar de muito amor, aqui é um lugar que o coração de Deus realmente está. É um lugar que tem os princípios do coração de Deus e eu não poderia estar mais feliz de estar aqui com o Giovanni, com a família dele, pessoas que marcaram a minha vida. Então, muito obrigado por me receberem. Meu nome é João Vitor, eu não sou aqui de Osasco, sou da igreja da cidade, lá em São José dos Campos. Ela é uma rua só de distância daqui. Se você chegar naquela rua, aquela ruazinha que tem mais pra cá, a Dutra, tu chega naquela rua e tu segue toda a vida, eventualmente tu vai parar na minha casa. Você vai passar no outdoorzão que está escrito Ande em Amor. É a minha casa, e se você quiser um dia fazer uma visita, tu avisa. Mas é muito pertinho, nem é muito longe. Então, me sinto em casa aqui, muito obrigado por vocês que estão me recebendo. E eu queria compartilhar uma coisa do meu coração para vocês. Mas é uma palavra que ela não vem somente de mim, é uma palavra que o Espírito Santo ele tem para nós aqui hoje. Porque essa é a melhor parte de ler a Bíblia. Em todos os momentos que a gente traz alguma coisa da Bíblia, não é simplesmente algo que eu estou falando, mas é uma coisa que vai encaixar com a sua vida, porque é aquilo que Deus está falando para você. Então, se eu fosse falar alguma coisa minha aqui, seria muito difícil, porque provavelmente você não iria concordar comigo, provavelmente a gente teria visões diferentes, provavelmente a gente traria assuntos diferentes, mas eu tenho a tranquilidade de vir aqui falar alguma coisa que não é meu. Eu tenho a paz e a alegria de compartilhar uma mensagem que não é minha. E essa é uma das belezas do Evangelho. Não preciso compartilhar alguma coisa que eu inventei, o que eu fiz. Porque se eu fosse compartilhar, provavelmente não agradaria a vocês. Cheguei lá ainda. Estamos indo. Mas algo que o Senhor tem para falar para você, aí eu acredito que é algo que pode transformar a sua vida. Eu acredito que é alguma coisa que pode mudar dentro de você. Eu acredito que é alguma coisa que pode trazer alguma verdade para você. Então é um privilégio poder estar compartilhando a palavra, um privilégio poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem passado para a minha vida e para a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, antes da gente passar para esse momento, queria muito orar com você. Então, se você puder, você feche seus olhos onde você estiver. Se não puder, tudo bem também, mas pense um pouco em Jesus. Queria te convidar a esquecer um pouco das coisas que podem estar atormentando você, talvez segunda-feira, talvez um prazo apertado, talvez uma aula, talvez uma briga que você teve, talvez alguma coisa que esteja tentando tirar a sua paz, mas nada disso pode entrar aqui, porque aqui é lugar de a gente pensar em outras coisas, pensar nas coisas de Deus. Então, feche seus olhos, vamos orar. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu tudo. Tudo que nós temos, a nossa vida, aquilo que amamos, quem nós somos, o Senhor derramou no nosso coração. E nós para sempre somos gratos, Jesus, por tantas coisas boas que o Senhor fez. O Senhor é maravilhoso, assim como este lugar está cheio de amor, ele só é assim por causa do amor de Jesus, pelo aquilo que vem do seu coração, pelo aquilo que vem do teu céu. E nós agradecemos, Senhor, porque a gente pode experimentar de tudo aquilo que o Senhor nos trouxe. Obrigado, Pai, por essa igreja que tem feito a diferença nesse lugar, que o Senhor abençoe, que dê a eles tudo que eles precisam, entregue o teu propósito. Agradeço, Jesus, pelos líderes da rede, agradeço, Jesus, pelos pastores dessa casa, que têm feito trabalho aqui. Que o Senhor também nos abençoe através da sua palavra nesse momento, que tudo que eu falar, Jesus, o teu Espírito Santo possa trabalhar, que nada seja meu ou nada seja uma ideia minha, mas Espírito Santo, que o Senhor possa estar movendo neste lugar. Agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, nós agradecemos, nós nos alegramos, no nome de Jesus, amém. Então, queria falar um pouco de uma história que é muito interessante. Eu não sei se talvez você já ouviu sobre o avivamento. Avivamento é uma coisa que a gente que é crente já faz um tempo já escutou muitas vezes. A gente está sempre orando e buscando, e isso é bom demais. Avivamento significa que nós queremos que Deus mude a nossa vida. Nós queremos que Ele mude a nossa realidade, as coisas em volta de nós. Significa que nós não queremos viver as mesmas coisas, mas nós queremos ver alguma coisa nova com Deus. Então, quando a gente clama pelo avivamento,
É isso que está no nosso coração. A gente quer mudar, a gente quer ver o novo de Deus para nós. Mas é interessante porque a gente sempre volta para uma passagem, para um dia de Pentecostes, que mudou a história da igreja, que começou tudo isso lá tanto tempo atrás. A gente lê a história na Bíblia. Mas eu vejo muito de Deus que ela está posicionada, está colocada ali em Atos 2. Porque antes do avivamento tinha alguma coisa, tinha Atos 1, tinha toda uma história, tinha todo um processo, tinha algo que Deus estava fazendo para gerar aquele momento que viria depois. E acho que eu vejo muito isso na nossa vida, sabe? Deus, Ele quer fazer algo. E nós queremos receber. Deus, Ele quer mudar na nossa vida e nós queremos mudar também. A gente não quer ver sempre as mesmas coisas. Eu não sei você, mas às vezes eu me canso um pouco. Eu penso assim, cara, mas toda vez a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Às vezes você vem na igreja e você se sente da mesma forma. Às vezes você ora no seu quarto e você se sente da mesma forma. E você começa a pensar, quando que vai ter algo a mais? Isso é uma coisa que Deus coloca no nosso coração, uma fome por mais dele, uma fome por algo maior, uma fome por algo que vem dele. Mas a gente precisa dessa mesma intensidade que a gente tem desejando algo a mais, a gente precisa ter para entender o processo que Deus está nos levando para essa coisa. Existe todo um caminho que Deus está fazendo, e ele é um caminho bom demais. É um jeito melhor do que a gente só chegasse ali e recebesse tudo. Mas Deus está nos mudando, nos mexendo um pouco de cada vez, para que a gente possa receber completamente aquilo que Ele tem para nós. É isso que eu vejo. Tipo, Deus não quer mudar só um pedaço ou uma área, talvez o que eu poderia oferecer agora. Mas Deus, Ele quer mudar a minha vida completamente. Ele quer mudar todas as áreas, Ele quer mudar todos os caminhos. Ele quer transformar todas as coisas, para que em todo lugar que eu olhe da minha vida, eu enxergue um pouquinho mais dEle. E talvez se fosse tudo muito instantâneo, seria só algumas áreas e outras coisas ficariam para trás. Mas Deus está nos levando para um caminho em que tudo vai mudar. E é assim que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecostes. Tudo mudou a partir daquele dia. Todas as áreas da vida deles, tudo aquilo que eles conheciam e aquilo que eles acreditavam que era possível. Eu acredito que da mesma forma, Deus tem algo semelhante para nós hoje. A gente não precisa simplesmente buscar e esperar o grande alvo, mas Deus tem um processo que a cada passo Deus vai mudar alguma coisa, e a cada passo Ele tem uma alegria nova, e a cada passo tem uma experiência nova, e a cada passo tem algo novo. Muitas vezes nós olhamos as coisas prontas e é aquilo que chama mais a nossa atenção, aquilo que já está completo, aquilo que já foi terminado. A gente pode ver, não sei se você já tem essa experiência, mas às vezes a gente vai ouvir outras pessoas pregar e a gente escuta uma experiência e a gente pensa, eu quero aquela experiência, e eu quero aquilo que ele viveu, eu quero ver uma coisa parecida com essa. Às vezes a gente vê uma pessoa numa carreira, num cargo alto, e você fala, cara, eu queria estar naquele lugar. Mas existe toda uma história por trás de cada experiência, cada passo daquilo que Deus fez. Aquilo que Ele tem é muito maior do que uma experiência somente. Aquilo que Ele tem para você é muito maior do que uma noite se sentindo bem, ou uma noite escutando algo diferente, ou uma noite sentindo algo da parte dEle. Não, Deus tem uma vida toda do céu para você. Deus tem uma vida toda de mudança para você. Deus tem uma vida, pensa só Ele que é infinito e pode a cada dia dar alguma coisa nova, cada dia dar algo melhor, cada dia trazer algo novo. É só Deus mesmo que pode fazer essas coisas, porque só Ele é infinito. E Deus tem uma vida para nós que a cada dia nós vamos descobrir algo mais dEle, que a cada dia nós vamos ouvir algo mais, que a cada dia a gente vai descobrir um pouco mais do coração dEle, cada dia a gente vai ter uma felicidade um pouco maior, cada dia a gente vai ter uma plenitude maior, ao invés de simplesmente ter uma experiência, ou simplesmente ter um grande dia, ou simplesmente ter um culto, que vai ser aquela coisa que a gente vai lembrar, e não sei o quê. Por mais que seja muito bom ter momentos como esse, eu acredito que Deus tem algo para nós, que não depende só de uma experiência, mas é uma vida mesmo para nós. Então, para isso eu queria ler com você. Eu vou puxar para cá porque eu quero ficar um pouco mais perto de vocês. Posso ficar para cá? Tem problema? É nóis, gente. Obrigado. Tamo junto. Tem os remanescentes aqui estão com a gente. Mas a palavra está lá em Atos,
Vou ler primeiro o capítulo 2, a parte onde nós sempre buscamos. Então chega o dia do Pentecostes. Estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam sentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Esse aqui é o final. É um momento ápice daquilo que Deus estava fazendo. É um momento que muitas vezes nós estávamos buscando, e eu gosto muito que no meio dessa palavra ele diz que de repente algo acontece. Mas tem muito espaço nesse de repente, tem muito espaço entre aquilo que acontece. E essa é a história de cada uma das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Em nome de Jesus, na sua vida vai chegar um momento de repente, mas não é simples, tem muita coisa para chegar até o de repente de Deus, tem muita coisa para chegar até o momento, e essa jornada, cara, é uma coisa que a gente precisa aprender a aproveitar, porque cada dia com Deus ele é precioso, mas a gente às vezes olha só para o final e olha para a experiência, e aquilo chama a nossa atenção, e é normal, faz parte. Eu já passei por isso, você vai passar por isso. Se você é crente já faz algum tempo, você com certeza já ouviu essa palavra, você com certeza já ouviu algo nesse sentido, e é normal que a gente se sinta assim, mas que em nome de Jesus, se eu puder contribuir com alguma coisa com a sua vida hoje, que eu possa te ajudar a não olhar para uma experiência, mas ter o privilégio de olhar para uma vida com Deus, olhar para um caminho com Deus, olhar para o espaço todo de uma vida que Ele tem para nós. Eu não quero chegar, quando eu tiver talvez meus 50 anos, e lembrar de um dia em que algo extraordinário de Deus aconteceu na minha vida. Eu não quero esperar chegar até o final da carreira e lembrar quando eu tinha meus 20 e poucos, eu recebi uma coisa, uma palavra. Mas eu acredito que Deus tem para mim uma história. Quando eu chegar no final, não sei quando vai ser, pode ser amanhã ou talvez não, talvez daqui a 30 anos, mas que eu possa olhar e pensar que todos os dias Deus tinha algo para mim. Que todos os dias Ele falou algo no meu coração, me sentindo uma amizade, muito mais do que numa conferência, ou num momento, ou num evento, que é uma coisa que só acontece de vez em quando. Mas para mim e para você, Deus tem algo a mais. Então eu queria ler algo que muitas vezes, e eu não sei você, pelo menos assim foi comigo, que por muito tempo eu não tinha lido, eu ficava focando ali em Atos 2, mas não chegava, então eu queria ler Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia, deu-lhe essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual lhes falei. Esse é o primeiro momento, se a gente quiser viver então uma mudança com Deus, se eu quiser viver a vida com Deus, se eu quiser viver aquilo que o Senhor tem para mim, se eu quiser mesmo viver um avivamento, ou viver um toque do Espírito Santo, nesse momento, antes do Pentecostes, antes daquilo que Deus fez, antes daquilo que eles receberam, Jesus tinha uma palavra que Ele deu diretamente aos apóstolos, assim, nesse versículo, que era: fiquem lá. Ou seja, se eu quero receber todas as coisas, se eu quero mudar a minha vida com Deus, se eu quero receber uma experiência, se eu quero realmente transformar as coisas na minha vida, é o primeiro passo, a primeira coisa que tem que fazer, logo no comecinho da história, é obedecer. Eu preciso obedecer. Às vezes, é uma coisa que é meio difícil na nossa vida com Deus. Porque às vezes Deus fala: fique neste lugar, e eu tenho várias outras coisas que eu quero fazer, e no meu coração às vezes eu fico tentado em dar aquela negociada. Não tinha muita coisa aqui neste lugar para os discípulos. Jesus fala para que eles fiquem naquela cidade, e eu imagino que chegaram muitos deles, todos aqueles que estavam acreditando, eles chegaram até aquele lugar, e eles ficaram ali esperando pela promessa, mas ao longo do tempo, muitos deles foram indo embora. Eles não tinham trabalho direito naquela cidade, a maioria deles não tinha família naquela cidade, eles não tinham perspectiva naquela cidade, eles não sabiam aquilo que Deus ia fazer. Mas eles tomam uma decisão de ficar lá. Então o avivamento, ele não começa com um momento de emoção, mas ele começa com uma decisão.
A experiência com Deus e a vida com Deus não vem simplesmente de uma necessidade, mas vem de uma decisão, algo que eu decido fazer. Por quê? Porque as mãos de Deus já estão abertas, mas eu preciso decidir ir até Ele. Então tudo na vida com Deus, tudo que nós vamos viver e tudo aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, sempre vai começar do mesmo princípio, de nós entendermos aquilo que Ele está pedindo e aceitarmos para a nossa vida. E pode parecer bem difícil, mas não é. Porque por um momento, enquanto a gente começa a pensar, mas e aquelas outras coisas, e as outras cidades, e no outro lugar, mas e o meu trabalho, talvez como muitos desses pensavam, e a minha família que está em outro lugar, mas Deus tinha algo melhor chegando, Ele tinha aquilo que Ele estava fazendo na vida deles chegando, eles só não viam ainda. Mas essa é a parte boa de obedecer a Deus, que a gente não precisa saber exatamente o que vai vir, porque a gente sabe que vem coisa boa. Você pode perguntar para os pastores dessa igreja, para as pessoas que estão aqui, para os líderes desse lugar, quantas vezes a gente não tem certeza daquilo que Deus vai fazer, mas alguma coisa a gente sabe que Ele vai fazer, e aquilo que Ele vai fazer vai ser bom. Então a gente não precisa ficar tão desesperado assim, porque por mais que a gente possa não enxergar exatamente cada passo, no final, não precisa tanto assim, só precisa confiar, e saber quem que é o Deus que nós seguimos, quem que é aquele que literalmente mandou o seu Filho para se sacrificar por nós, e até esse momento os guiava, diretamente, pessoalmente, em todas as coisas. Jesus caminhava com os discípulos, e foi Ele que ordenou eles para fazerem isso. Naquela época, era pessoalmente. Na nossa época de hoje, biblicamente, ou através do papel, Ele está aqui, e Ele nos direciona, e Ele nos guia, Ele nos envia, e nós podemos não exatamente ter certeza de qual vai ser o caminho, mas a gente pode ter certeza que qualquer que seja esse caminho, vai ser bom. Então se Ele não está nos dizendo hoje para esperar, amém por isso. A gente não sabe, eles ficaram muito tempo ali parados, esperando e orando, até que veio de repente de Deus, até que veio o Pentecoste, até que começou a vir as línguas de fogo, e aquelas coisas, e tudo que aconteceu depois, e foi maravilhoso o que aconteceu depois, mas teve primeiro esse processo. Então é só entender, e talvez o seu coração às vezes seja um pouco assim, sabe, eu não sei você, mas muito tempo eu, em ambientes como esse, eu ficava pensando, por que com ele aconteceu desse jeito? Por que para tal pessoa parece tão fácil? Por que eu vejo ele recebendo alguma coisa e eu estou aqui e não estou sentindo nada? E eu ficava pensando nisso, sabe? Mas muito tempo, eu ia em cultos, eu ia em vigílias, e eu via as pessoas recebendo alguma coisa de Deus, eu não conseguia ficar 100% alegre com aquilo que aquela pessoa estava recebendo. Eu só ficava perguntando, mas e eu? O que tem de diferença aqui entre eu e ele? Por que eu não estou ouvindo a Deus? Às vezes te questionar, falar, mas por que eu não consigo te ouvir? E batia aquela indignação, mas só faltava eu entender que naquele momento, o que eu precisava era ficar, era estar no lugar, era permanecer. Eu não precisava de nada além do que estar diante de Deus. Eu não precisava de nada além do que ouvir. Eu não precisava nada do que eu não tinha. Eu só ficava olhando para o copo meio vazio, eu ficava olhando o que as outras pessoas estavam recebendo, e eu queria aquilo para mim, ao invés de olhar aquilo que Deus estava me oferecendo, e o que Ele tinha para mim. Mas enquanto eu ficava desejando o que as outras pessoas tinham, eu não podia receber aquilo que Deus tinha para mim. Porque Deus não vai simplesmente me entregar algo que eu não quero. Como eu falei, esse é o caráter de Deus. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Ele oferece, e cabe a nós decidimos ir receber. Mas enquanto Deus estava me oferecendo uma mão, eu estava olhando para a árvore, eu estava olhando para os passarinhos, eu estava olhando para as outras coisas, e pensando, eu quero aquele. Parecia até uma criança. E talvez, eu não sei, mas só talvez, se durante todo esse tempo eu tivesse simplesmente escutado e ficado, eu teria vivido um tempo muito mais feliz.
eu teria tido paz, eu teria ficado tranquilo, eu teria vivido aquilo que Deus tinha para mim durante todos esses anos, mas eu esperei muito, muito tempo para viver a vontade de Deus para mim, porque eu ficava com esse tipo de dúvida, eu ficava com esse questionamento, eu ficava olhando para o outro lado. Então é por isso que eu queria trazer essa mensagem para vocês, porque isso é uma coisa do meu coração, e em nome de Jesus, aquilo que o Espírito Santo falou comigo, eu acredito que pode transformar você também, porque como eu falei, a palavra é viva, não é alguma coisa que eu posso oferecer, mas é alguma coisa que eu acredito que Deus quer falar com você também. Então, que a gente possa decidir se concentrar mais então no que Ele tem para nós naquele momento, aproveitar o processo, aproveitar o tempo. Tem uma palavra muito... E depois o versículo começa. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste templo que vai restaurar o reino de Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela própria autoridade. Ou seja, eu preciso me esvaziar se eu quero receber. Eu gosto muito desse versículo, por quê? Porque Jesus está ali falando, então, logo antes, ali nesse contexto de Atos 1, Jesus está começando a dar as ordens para eles, Jesus está dando as direções, Jesus está falando para onde que eles podem ir, e o que eles vão fazer, e rapidinho os discípulos se empolgam, rapidinho eles começam a pensar: então é agora que eu vou receber o meu carrão. E eles olham para Jesus: então é agora que eu vou mudar de casa, né? E Jesus começa a falar: não. E eles começam a ouvir as bênçãos, eles começam a ouvir aquilo que Deus tem para eles. Então é agora que eu vou falar em línguas. E não necessariamente. Jesus não tinha aquilo para eles naquele momento. Rapidinho, os discípulos começam a ouvir aquilo que Jesus tinha para eles, e eles começam a trocar aquilo por aquilo que eles queriam. Eles começam a pensar na vontade que eles tinham. Eles queriam reconquistar Jerusalém, eles queriam reinar sobre não sei o quê, e eles queriam deter o reino desse mundo, não sei o quê. Muito o meu reino, a minha vontade, o militar e o meu castelo, e quando que vem o meu palácio. E eles estavam se perguntando essas coisas, e Jesus estava falando: cara, não é nada disso. Não tem, o que vocês estão querendo não vai chegar agora, é para outro tempo, é para outro momento, e não vai ajudar vocês a ficar olhando para isso. Então se concentrem para o outro lado. E às vezes a gente é desse jeito, a gente mal começa a ouvir uma palavra de Deus, e a gente já começa a querer X, Y, Z, e deseja que então ela vai verter para esse lado, e vai transformar aquilo naquele outro, mas não é isso que Deus tem para nós. Deus tem um caminho maior, um plano muito melhor. Eu não sei aquilo que eles queriam, aqui fala que eles queriam reconstruir Jerusalém. Todos os reinos e todos os palácios daquela época caíram, tudo foi para baixo. O que eles queriam era muito pequeno, ia acabar, mas Jesus começou a partir deles um movimento que nunca mais acabou, que foi o movimento da igreja, que foi o avivamento, que foi o Pentecostes que veio. Olha a diferença do que ia ficar. Eles estavam olhando para um monte de pedra, eles queriam um monte de casa, eles queriam um monte de glória, e nada disso iria durar. Até hoje, no máximo, a gente leria uma passagem no livro de história da escola, e nunca mais você ia lembrar daquilo que eles conquistaram, mas através daquilo que eles fizeram em Jesus, até hoje está reverberando. Então não é, quando a gente vai olhar para essa perspectiva, eu não tenho que simplesmente ficar pensando como é que isso vai virar naquela vontade que eu tenho, mas eu posso abrir um pouco mão daquilo que eu estava pensando antes, e decidir seguir com Deus, e vendo o que vai dar, porque independente do que for dar, vai ser muito melhor do que eu poderia planejar, vai ser muito maior do que eu poderia fazer. Que coisa boa é saber que aquilo que Deus faz é melhor do que o que eu posso fazer. Porque se o que Deus vai fazer na minha vida dependesse do que eu posso fazer por mim mesmo, gente, eu estava na roça, já era, não vou conseguir, não vou chegar em lugar nenhum. Mas graças a Deus, o Senhor tem algo muito melhor, algo muito maior do que o que eu posso fazer sozinho, algo maior do que eu posso sonhar, eu posso imaginar, e algo melhor do que aquilo que eu desejo até. E glória a Deus por isso, porque se Ele fizesse tudo da forma que eu quero, nem sei onde eu estaria hoje, mas glória a Deus, nós estamos aqui, nós podemos celebrar aquilo que Ele está fazendo diante de nós, nós podemos nos mover junto com aquilo que Ele está fazendo, e eu diria que esse é o avivamento. Às vezes a gente coloca na nossa cabeça que avivamento é uma coisa,
Às vezes a gente está pensando sobre isso e você pensa, tá, então o que vem na sua cabeça quando você pensa em avivamento? E você já pensa em você pregando em milhares de pessoas. Ou você pensa em uma pessoa tocando e vai cair o fogo e não sei o quê. E beleza, glória a Deus por isso, pode ser que seja muito bom mesmo. Mas se todo esse movimento acontecer e no final uma pessoa a mais não for para casa sabendo que Jesus ama ela, não valeu de nada. Não foi no final movimento nenhum. O final é saber que aqui os resultados de Deus, as coisas que Ele tem para nós, são muito maiores do que aquilo que a gente pode esperar. Então eu também não preciso ficar classificando e começando a pensar, então essa é a ação de Deus, então essa não é, então é isso que Ele vai fazer na minha vida e isso aqui não é. Deus está me movendo para agir nessa área, não, porque Deus me chamou para fazer isso aqui certinho. E fala, cara, às vezes não, Deus está te chamando para seguir a vontade dEle, você não precisa tentar encaixar isso aí naquilo que você já conhece, mas permita que Ele mude a sua visão, permita que Ele dê aquela ajeitada, sabe? Eu vejo isso muito com os discípulos, cara, eles não tinham visão nenhuma de onde eles poderiam chegar, eles não faziam ideia daquilo que Jesus estava fazendo com eles. Eu gosto muito de ver as passagens dos discípulos na Bíblia, porque eles estão o tempo todo fazendo as perguntas que eu faria se eu estivesse lá. Eles estão perdidaços, e eles começam a perguntar tudo para Jesus, e várias vezes Jesus fala, nossa cara, eu queria estar no céu, era muito melhor que estar com vocês, até quando eu vou ter que ficar aqui? E eu fico olhando para eles assim, que no começo eram perdidos, até violentos, todos errados, mas Deus, a partir desse processo que Ele tem, Ele faz coisas maravilhosas através dessas pessoas perdidas. Através de cada dia, cada decisão, cada dia que eles abriram mão um pouquinho daquilo que eles tinham, o Senhor faz um Pentecostes, o Senhor faz um dia do fogo, o Senhor faz a igreja começar a expandir, faz as pessoas serem alcançadas. E é para lá que eu quero ir. E para mim, esse é o verdadeiro avivamento, quando eu posso começar a entender e desistir daquilo que eu queria para mim, e começar a receber aquilo que o Senhor tem para mim. Se eu for receber avivamento, que seja desse jeito. E 3, se eu quiser, eu preciso orar como um avivalista. A palavra fala, um pouco depois desse momento, que ainda em Atos 1, que todos eles se reuniam sempre em oração. Sempre eles estavam reunidos em oração. E a oração muitas vezes é um desafio. Até esse momento não tinham grandes sinais e grandes, maravilhosas coisas de fogo acontecendo, não tinha reteté, não tinha o tapete de fogo, ainda não tinha o worship, ainda não estava rolando quase nada. Mas eles não deixavam de estar ali clamando. Eles não deixavam de estar ali orando. Por quê? Porque a oração é um ato de desistência de mim, e entender que eu necessito de Deus. Não tem nada mais próximo da rendição do que a oração, que é realmente você fechar os seus olhos e falar com Deus, declarar para Ele, e se abrir para Ele, e colocar as coisas na mão dEle. É a coisa mais simples, mas às vezes difícil de fazer. Uma oração não custa nada, pode ser de 5 minutos. Eu não preciso de nenhuma preparação anterior. Eu só preciso fechar os meus olhos e ter certeza que Deus está me ouvindo. E as coisas começam a acontecer. Eu acho engraçado porque a gente às vezes desiste meio rápido da oração, mas não teria tido Pentecostes se eles não estivessem ali naquele lugar orando juntos, por tanto tempo, estando ali um com o outro. Eu imagino eles se fortalecendo, falando, vamos orar junto, chega aqui, isso aqui já orou hoje, a gente ainda estamos a alcançar, ainda vamos acontecer. A gente pode fazer muita coisa, mas se a gente não tiver oração, a gente não está fazendo no final nada. Uma coisa, lá na minha igreja, eu trabalho muito com missões, e a gente estava recebendo um missionário, e ele falou uma coisa para mim, ele falou, Vitor, se a gente não fizer oração, nada
dar certo nas missões. Se a oração não for a primeira a chegar, nada mais chega. Ele falou que ele organizava, às vezes ele ficava, o maior trabalho que ele teve no primeiro ano, ele era um missionário, gostei muito de conhecer ele ficava lá na Tailândia, e ele estava fazendo uma missão muito legal lá, e ele falava que no primeiro ano que ele teve lá, já está lá há mais de 14 anos, tudo que ele fazia era orar naquele lugar, passear em volta orando, e perguntando para Deus o que ele iria fazer. E às vezes avivamento não é simplesmente pedir para que algo aconteça, mas é entender o que Deus vai fazer e fazer parte com Deus. É entender para onde Ele está indo e se mover com Ele. Se a gente quiser nós mesmos abrir com a nossa própria força, é muito complicado. Mas quando eu oro e eu desisto um pouco do que eu vou fazer, como a gente estava falando, e eu decido entrar naquilo que Deus está fazendo, aí é fácil. Aí é que nem surfar numa onda, porque Deus está fazendo, não sou eu. É a fórmula. É perguntar, é entrar, é se mover com Deus. Não é tentar eu mesmo agir e fazer algo por mim, mas a oração, um ato de rendição. Então pense no seu momento de oração, quando você estiver lá, eu não sei você, mas a oração que eu mais faço é: Deus, dá um jeito em mim, que eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não estou mais sabendo fazer, eu não tenho mais jeito, eu não sei para onde eu vou, mas faz alguma coisa, Deus, e me deixe fazer parte do que você vai fazer. E é assim que se nascem os maiores avivamentos. Eu acredito que é assim que vem aquilo que Deus tem para fazer para nós. Nós precisamos me esvaziar como um avivalista. E aí eu gosto, porque finalmente então chegamos, depois de tudo isso, Atos 2:1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. É o 4. Eles estavam juntos, eles estavam ali, eles estavam perseverando, eles estavam continuando, eles não desistiram, eles ficaram lá, passaram todo esse tempo, todos esses dias, juntos orando, eles não pararam, eles não desistiram apesar das adversidades. Chegando o dia, quando o dia chegou, eles estavam lá preparados. É isso que eu acho legal, porque quando o momento chega, tinha um pessoal lá, e sempre vai ter alguém para falar: mas foi fácil, mas foi de repente, mas não sei o quê, mas não, eles já estavam preparados há muito tempo, eles estavam posicionados, eles estavam prontos para ver aquilo que Deus ia fazer diante deles, eles estavam prontos para o agir de Deus. Ele não estava simplesmente olhando para o vento, mas eles estavam preparados, eles esperaram, eles ficaram firmes na cidade, todos juntos, assim como Jesus tinha falado, e chegou o dia que as coisas começaram a acontecer. Em nome de Jesus, a gente só precisa ficar, nos manter, perseverar, que Deus já está vindo ao nosso encontro, Ele está fazendo diante de nós, Ele tem algo para nós. Às vezes uma vez eu vi uma pessoa falando, que ele dizia que ele não acreditava que todas as pessoas iam viver algo especial, que não todas as pessoas vão fazer algo, e eu acredito que essa pessoa estava muito errada. Ela provavelmente estava só pensando em uma forma específica que Deus podia agir, ele só estava pensando nas grandes coisas, estava pensando naquelas... Não é isso. Deus sempre vai fazer algo extraordinário. Cara, às vezes para você, encher o estádio seria muito menos significativo do que ver seu pai mudando de vida, largando a birita, deixando as outras coisas. Isso é verdadeiro avivamento. Mas às vezes a gente só está olhando para o outro lado, e a gente está esperando auditórios lotados, e está esperando coisas maravilhosas, e a gente está perdendo aquilo que Deus está fazendo. Ele só está nos chamando para ficar um pouco mais, para aguentar e para sustentar, porque através do processo, Deus está criando uma coisa maravilhosa em nós, que é uma vida que não desiste fácil, que é uma vida que não abandona aquilo que Deus está fazendo, que é uma vida que todos os dias tem uma novidade do céu para compartilhar. Não é num dia ou outro que tem uma experiência, mas Deus constrói em nós um coração que todos os dias confia, e todos os dias espera, e todos os dias está pronto para aquilo que Deus vai fazer. E para mim, isso é avivamento. Não é uma pessoa que num dia faz tudo extraordinário, mas é uma pessoa que está todos os dias pronta, talvez com um simples, talvez com oração, talvez pronta ali,
não com algo extraordinário, mas com algo comum, que Deus transforma em algo extraordinário, que Deus faz e transforma em algo que rompe as barreiras, que Deus faz extraordinário. Não uma pessoa com um dom, ou uma pessoa que necessariamente sabe fazer tudo sozinha, porque isso é muito chato, isso a gente já viu de monte, não tem graça nenhuma. Mas o legal é igual quando a gente vê a multiplicação dos pães e dos peixes na história da Bíblia. 5 pães e 2 peixinhos que dão para uma multidão. Isso que é legal de ver, é isso que é bom de acompanhar. Agora, o McDonald's está lá todo dia, alimenta mais gente do que foi alimentado naquela multidão, mas não tem nada extraordinário. Extraordinário é quando Deus pega aquilo pouco que nós temos e faz muito na vontade dEle, mas só vê isso aqueles que perseveram, aqueles que permanecem, aqueles que não desistem daquilo que Deus vai fazer. E nós chegamos lá, chegamos até Atos 2, chegamos até o momento que tudo acontece. Mas e aí? Depois que tudo acontece, depois que nós vemos uma experiência, depois que o Espírito Santo vem, depois que nós recebemos algo extraordinário, eu não sei se você já sentiu o toque do Espírito Santo, você já teve momentos que você se sentiu cheio de Deus, já teve momentos que você recebeu uma experiência, e você recebeu aquilo que você estava buscando, uma resposta, uma palavra, mas aí segunda-feira veio, e é um desafio sempre, porque a gente volta para a nossa rotina, a gente volta para as nossas coisas, mas Deus, Ele tem para nós uma unção que ela não vai embora fácil, e Ele está gerando isso em nós, mas para que a gente possa ser realmente transformados, para que a gente possa realmente desistir das coisas do passado, e a gente possa não voltar a ser o mesmo depois, Deus tem para nós, que nós precisamos celebrar a manifestação do Espírito. Sabe o que eu gosto? Naquele versículo que eu li, que eles se separaram, a línguas de fogo, elas viram, e elas se separaram e pousaram sobre cada um deles. Acho que não sei se vai ficar pequeno, não, dá para ler assim, boa. Então a língua de fogo, ela veio e ela se separou para cada um deles. A gente precisa celebrar as diferentes formas daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Se eu estou esperando uma forma só daquilo que o Espírito Santo vai fazer, é natural que eu vá ficar frustrado, que eu vá ficar chateado quando vier a segunda-feira, que eu vou largar aquilo que Ele está fazendo na minha vida, que eu vou me encantar pelas coisas do mundo e vou partir para outra. Porque eu estou achando que tudo que Deus vai fazer está dentro daquilo que eu já espero, daquilo que eu já conheço, mas Deus tem uma manifestação diferente, e às vezes eu estou olhando para o que o outro está recebendo, e eu estou falando que eu queria receber o que ele está recebendo, e aí a minha vai esvair mesmo, a minha vai embora mesmo. Mas se eu estiver olhando para aquilo que Ele está fazendo na minha vida, estiver celebrando o que Ele está fazendo na minha vida, aquilo vai ser mantido, aquilo vai continuar, aquilo vai acontecer, vai agir na minha vida. Então eu preciso celebrar de diferentes formas. E aqui a gente está numa igreja, cara, cada um é de um jeito. E não é às vezes porque a pessoa é um pouco diferente, que ela não está cheia do Espírito Santo também, que ela não está recebendo também. E se a gente ficar se concentrando em uma forma só, não existe igreja. Não existe gente que vai se aguentar junto. Se quiser transformar todo mundo de um jeito só. Mas Deus está transformando, Ele está agindo, eu preciso celebrar o que Ele está fazendo na minha vida, também o que Ele está fazendo na vida do outro, glória a Deus por isso, mas o que Ele fez na minha foi diferente, e essa é a melhor coisa, porque Deus está agindo de diversas formas, Ele está fazendo, e aqui tem uns que tocam guitarra, tem uns que tocam bateria, tem uns que sabem falar, tem uns que sabem fazer TI, tem uns que sabem fazer alguma coisa, mas Deus sempre usa aquilo que nós temos, Ele sempre vai fazer com aquilo que Ele nos deu, independente do que seja, Deus tem um lugar para você, e essa é uma das coisas maravilhosas sobre o avivamento, não é sobre um, é sobre outro, mas todos nós recebemos a palavra de Deus. Também, eu também preciso manter a simplicidade. E o legal é que depois de tudo isso que acontece, depois que o Espírito Santo vem, depois que as línguas de fogo caem sobre eles, e eles saem por aí pregando, e eles saem por aí falando, um dos versículos que eu mais acho legal nessa história toda, é que ele fala, acaso não são todos esses homens galileus? Ou seja, eles olham para eles e falam aí, mas esses carinha aí, quem que são eles?
Eles saem pregando, eles saem falando as coisas de Deus, e as pessoas ficam impressionadas, falando: a gente sabe de onde eles vieram, isso aí não faz sentido. Eu acho que isso aqui é o mais legal. Não era nada que estava vindo deles, mas eles estavam colocando só de fora aquilo que eles estavam recebendo. Eles ainda estavam agindo como pessoas normais. Eles não estavam separados, eles não tinham se transformado em pessoas completamente diferentes depois da vinda do Espírito Santo. Eles ainda tinham a essência, eles ainda eram verdadeiros, eles ainda eram eles mesmos. Eles estavam compartilhando do coração que eles tinham recebido. E eles tinham a humildade fazendo isso, de forma que todo o povo falava: mas é de Osasco que está vindo isso aí? Por quê? Porque eles ainda estavam com o coração no lugar certo. Eu acho muito engraçado, porque às vezes a gente vê alguém fazendo, e alguém olha e fala: nossa, mas não sabia que era isso tudo, não sabia que ele conseguia. E dá. Por quê? Porque o Espírito Santo fazendo em nós não é nada nosso. Eu me lembro de uma vez que eu fui falar em um outro lugar, era um lugar que tinha mais pessoas mais velhas. Eu acho que devia ser a pessoa mais jovem que estava ali. Estava falando só para as pessoas tipo uns 40 a mais. E foi muito engraçado, porque assim que eu cheguei, eu vi que estava meio assim. Eu fui falando e tudo mais, fui falando. Graças a Deus eu não falei nada que fosse meu, o Espírito Santo foi falando, o Espírito Santo foi trazendo. E aí quando eu desci no final, uma mulher chegou perto, chegou e foi falar comigo. E eu não sei se ela tentou dar um elogio, ou o que ela quis fazer, mas ela veio falar comigo e ela falou: menino, quando eu te vi eu não dei nada. Mas você falou e foi muito bom, eu tipo assim, obrigado, eu acho. Mas eu prefiro que seja assim, é muito mais legal. Ela foi surpreendida pelo aquilo que o Espírito Santo fez, porque de mim realmente pode não ter nada. E é assim que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente espera que de um dia para o outro tudo vai ser tão diferente, e a gente vai ser outras pessoas, vai ter outro negócio e tal, sei o quê. Cara, tira isso da sua cabeça. Deus está pegando a sua essência, Deus está pegando o que você tem, as suas raízes, aquilo que você recebeu, aquilo que Ele fez na sua vida, e está agindo através disso, através da sua história, através do que passou. Eles não olharam para esses homens que estavam cheios do Espírito Santo e falaram: olha ali, os semideuses, os anjos vieram para a terra. Eles falaram: não, eles são galileus, eles são os homens do povo, eles são da esquina. E eles vinham trazendo as novidades de Deus, e o povo ia sendo transformado, e as coisas iam mudando. Mas nós temos que mudar a nossa visão mesmo, daquilo que Ele está fazendo em nós. E você não vai acordar de um dia de repente, vai sentir outra pessoa, vai ser completamente diferente, e nunca mais ser o mesmo. Deixa eu te falar, talvez, por muito tempo você se sinta de uma forma, mas aquilo que Deus está fazendo na sua vida é muito maior do que como você se sente, é maior do que aquilo que você espera, é maior do que aquilo que até mesmo você pode ver. Mas Deus tem para nós um avivamento que é maior do que os olhos podem ver, é maior do que as pessoas podem enxergar. Talvez a sua família não acredite em você e fale: você está me dando uma lição de moral? Até onde você estava lá? Talvez você vai falar de Jesus para alguém e a pessoa te fale: mas até não sei quando você ainda estava aqui, que moral que você tem para falar? Mas não é sobre você, ou sobre o que você fez, ou sobre o que fizeram, como você se parece, ou como você fala, mas é sobre o Deus que fala dentro de você, e o que Ele está falando através de você. E se as pessoas subestimarem isso, melhor ainda, porque torna toda a jornada ainda mais legal, porque as pessoas vão ter que reconhecer o que Deus está fazendo, que não vem de você, e esse é um privilégio que só tem a palavra de Deus. E por último, se eu não quero vazar, se eu preciso continuar, se eu quero manter aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu preciso me levantar e fazer a diferença. Atos 2:14, o final desse trecho, Pedro se levanta com os 11 em alta voz, se dirige à multidão. Chegou um momento, tinha um final. A experiência que Deus estava trazendo, a mudança que Deus estava trazendo, aquilo que Deus estava fazendo na vida de Pedro, tinha um final, tinha um objetivo, tinha um momento para chegar.
E Pedro chega, ele se levanta e ele fala, porque lá fora tem muita gente precisando escutar. Deus está fazendo em nós, Ele está fazendo na nossa vida, mas não para em nós o que Ele quer fazer. Ele quer chegar na sua casa, Ele quer trazer conforto para a sua família, Ele quer trazer uma vida melhor para as pessoas que você estuda, Ele quer mudar a vida dos seus colegas, Ele quer transformar a vida dos seus amigos, Ele quer mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor também. O cristianismo não é sobre eu me sentir bem com aquilo que Deus está fazendo na minha vida, não é sobre eu ficar contente com as palavras de Deus ou ficar cheio de esperança, mas é sobre eu poder compartilhar essa esperança e ter o privilégio de ver Deus tocando as pessoas em volta de mim. Não tem nada melhor do que chegar na minha casa e começar a ver que as pessoas lá estão sendo transformadas, de chegar na minha sala e ver que aos poucos o ambiente está mudando, e é isso que Deus quer fazer por você, para que a gente não simplesmente receba e veja isso ir embora aos poucos. A gente precisa nos levantar e fazer a nossa parte, porque é fazendo que muita coisa acontece. Se a gente só tentar receber para nós e ficar com toda a nossa unção, tudo aquilo que Deus está fazendo, as nossas vontades, isso vai ser pouco, vai ser pequeno. Pensa só, uma vida afetada não é suficiente, Deus tem muito mais, Deus está fazendo além. Eu posso ir além, eu posso ver a minha casa transformada, eu posso ver meus avós, minha tia, meus primos alcançados, eu posso ver a minha faculdade mudando, eu posso ver amigos de longa data, que eu não tinha mais esperança nenhuma, ver eles mudando de vida, mas eu preciso falar para que isso aconteça, porque eu fui a pessoa que Deus escolheu para falar para aquela pessoa específica. Eu não posso chegar em todos os lugares, seu pastor não pode chegar em todos os lugares, ele não vai entrar na sua casa e começar a pregar para o seu primo, mas você pode, você está lá, o Senhor te chamou para isso. O Giovanni aqui, ele não pode entrar na sua sala de aula no dia da faculdade, no dia do colégio, sentar lá e começar a dar aula para a galera e falar, mudar o evangelismo, sei o quê. Não, Deus chamou ele para alguns lugares, mas chamou você também para estar nos outros lugares. Você é um representante daquilo que Deus está fazendo na sua vida, e para que a gente não veja isso indo embora aos poucos, isso diminuindo, isso esvaziando, e comece a perguntar o que foi que aconteceu, é porque nós não compartilhamos a palavra que Deus nos entregou. Deus tem algo maior, alguma coisa que não acaba em mim. Se fosse acabar em mim era muito pequeno, mas graças a Deus eu posso compartilhar o que Deus está fazendo, eu posso ver mais, eu posso estender a minha mão, e é muito legal, porque depois de tudo isso, a Bíblia diz que através disso, aquelas pessoas, os discípulos, eles foram ganhando a simpatia de todo o povo, e todo dia pessoas novas eram acrescentadas, novas pessoas ouviam de Deus. A marca que o avivamento tinha acontecido é que novas pessoas estavam ouvindo do amor de Deus, é que novas pessoas estavam recebendo o Espírito Santo, é que novas pessoas estavam recebendo a mudança. Em nome de Jesus, para mim e para você, eu só quero o final de tudo isso, e a junção de tudo isso é que existe algo maior, e não é uma experiência, não é algo de um dia só, não é uma coisa, mas é uma vida de mudança e transformação, uma vida boa demais, com aquilo que Deus tem para nós. É uma vida plena, é uma vida que eu não preciso sempre ficar tão preocupado, tão pesaroso, como se tudo dependesse só de mim, e como se eu tivesse que dar jeito na minha vida inteira. Eu não preciso, Jesus dá um jeito para mim, Ele faz acontecer. Eu só preciso estar ali, só preciso continuar, só preciso permanecer, não desistir, e o Senhor está fazendo uma coisa maravilhosa na minha, na sua vida, nessa igreja, nesse bairro, nessa cidade. Às vezes a gente olha em volta e parece que as coisas não estão melhorando, mas Deus está falando, você é a resposta para aquilo que você está vendo, você pode só continuar, você pode só ouvir, você pode manter, e vai chegar o dia que você vai espalhar, vai chegar o dia que aquilo que Ele está fazendo em você vai acontecer, e aí você não vai se ver como simplesmente um espectador daquilo que está acontecendo, mas você vai ser parte do trabalho de Deus na vida das pessoas ao redor de você. Amém?